para mim e faz isso agora. Antes de reagir, respira. Seu filho, ele sente um mundo mais intenso. Então ele precisa da sua calma nessa hora. A calma do pai é a calma, é a paz do filho. Então, com a sua reação, com a sua regulação emocional, transforma a vida do seu filho e de toda a sua família. Olá, sejam muito bem-vindos. Você está no canal Jaque McDowell. Eu sou a doutora Jaque McDowell, especialista em altas habilidades, superdotação, doutora pela USP, e você está no meu canal. E hoje nós vamos falar sobre a calma do pai e da mãe é a paz do filho. Então, a sua regulação emocional, você, pai, mãe, você precisa ter essa regulação emocional, para poder transformar a vida do seu filho. Combinado? Então pense por um instante. Quantas vezes você já reagiu a uma birra, a um grito, a uma frustração, né? Uma intensidade que te surpreendeu. Você mesmo ficou surpreso. Quantas vezes você desejou ter mais paciência, mais clareza, mais calma. Então, se você sentiu isso, sobrecarregado, exausto ou até culpado por perder a paciência, saiba que você não está sozinho. Ser pai e mãe de crianças superdotadas é uma jornada mais uma das jornadas mais desafiadoras e transformadoras da nossa vida. E ela nos mostra que ela nos chama para crescer, aprender a ter calma e, antes de tudo, nos conhecer. Então, hoje você vai entender como a nossa regulação emocional, de pais, nossos pais, pai e mãe, ela precisa estar presente, e para que ela possa, então, moldar o mundo do seu filho. Não se trata de ser pai e mãe perfeito, não é isso que a gente está pedindo aqui, não. Mas é para que você possa estar mais presente, mais consciente emocionalmente e seguro. Combinado? Então, prepare-se. Teremos insights de neurociência nessa live, exemplos reais e ferramentas que você pode aplicar ainda hoje na sua casa. E calma, que você cultiva dentro de si é a semente da paz que floresce no coração do seu filho. Vamos lá, então? Vamos juntos? Bom, por que as crianças elas sentem o mundo com mais intensidade? Por que essas crianças superdotadas elas têm uma intensidade muito grande, muito forte, Antes da gente entender como a nossa calma transforma a paz, a vida dos nossos filhos, nós precisamos entender como eles vivem essas emoções. Então, por que uma pequena frustração, coisinhas mínimas, por exemplo, um brinquedo quebrado, um copo que deixou cair, tudo isso pode se tornar uma tempestade assim em segundos. A neurociência, ela explica, o cérebro da criança, ela ainda está em construção. Então, pense nele como uma obra, A gente precisa entender esse cérebro e entender como que a gente vai ajudar o nosso filho a ter essa calma e a gente se regular, se autorregular. Então, assim, como eu falei, é como se fosse uma construção. Então, vamos pensar numa casa em obra. A parte de trás, aonde fica, as emoções básicas, a amígdala, ela já funciona a todo vapor. Isso é uma coisa. Mas na parte da frente, o neocórtex, ele é responsável emocional e pelo controle emocional, e pelo raciocínio que ainda está sendo construído. Então a criança, ela tem um acelerador emocional pronto, mas o freio ainda não. Então, por isso que ela sente tudo de forma assim, muito avassaladora, E ainda não sabe o que fazer, quando sente alguma coisa diferente.
E aí a gente precisa entender isso melhor. Então vamos lá, uma criança de 2 anos, por exemplo, quando ela chora porque a torre caiu, porque o boneco caiu, né? Para ela é o fim do mundo. Ela ainda não tem o neocórtex formado. E quando uma criança de 5 anos grita por conta do copo azul, eu quero copo azul, né? Para nós é só um copo, mas para ela é uma quebra de expectativas gigantesca. Então, o que a gente precisa fazer? Se você lembrar de alguma situação recente do seu filho, por exemplo, em que ele reagiu intensamente e que era algo pequeno, como é que a gente vai fazer isso, né? Como é que você reagiu a isso? Aproveita e coloca aqui nos nossos comentários como é que você fez quando aconteceu essa situação. Mas a gente precisa entender, né, que essa maturidade, essa manipulação, né, ela precisa de maturidade. E eles ainda são imaturos. Então, como a gente falou, se lá atrás ainda tem as emoções, já estão bem na frente, bem acelerada, o freio ainda não está em construção. Então, a gente precisa parar, respirar e conversar. Então, nem gritos, nem muito berro, nem nada disso. Mas educar. Acima de tudo, somos nós que educamos nossos filhos. É de casa que se educa a criança. A gente não está falando assim, deixa ele fazer qualquer coisa. Não é isso. Caiu o copo, ou ele quer aquele copo azul, quer aquele copo. Eu tenho que dar esse copo para ele? Você tem que conversar com ele. E aí vai depender da sua situação, da situação o que está acontecendo, né? E você, como pai e mãe, você vai saber exatamente identificar. Se você entrega esse copo azul, você quer esse copo, então toma esse copo. Ou se não, né? Para que ele possa aprender a respeitar quem está em volta, a respeitar você, a respeitar as emoções dele, entender as emoções dele. Então, acima de tudo, a gente precisa parar, respirar e conversar. E aí é o que a gente chama de a regulação emocional na infância. E a regulação emocional na infância é a capacidade de sentir, compreender e expressar de forma saudável. Não é esconder os sentimentos, não é isso. É entender e escolher o que vai fazer com o que sentimos. Então, a gente sabe que ninguém nasce sabendo das coisas. É uma habilidade que a gente vai aprendendo. Então, a gente aprende a se regular, a ter essa regulação emocional. E quem é que vai ensinar isso à criança? Somos nós, pais, né? Esse aprendizado, ele começa com corregulação emocional e quando adulto, seu equilíbrio emocional, a criança... Quando o adulto empresta esse equilíbrio emocional para a criança, e ela vai aprendendo a se autorregular. Por isso que nós temos tantas crianças atualmente com questões, né, de não conseguir resolver, e aí parte para briga, para birra, para seja lá o que for. Então, cabe nós, pais, né, mostrarmos a ela essa calma, e ensinar a ela como fazer essa autorregulação. Porque, como a gente falou, né, ela não sabe como fazer isso ainda. Então, o cérebro dela está em processo. E como que a gente faz isso? Se nós não temos essa regulação, né, nós precisamos ter calma, nós precisamos dar uma parada. E a gente vai falar isso um pouquinho mais para frente. Então, como a corregulação acontece na prática? É uma prática diária, tá? Não estou dizendo assim, você vai conseguir isso logo de uma vez, não. Não é assim, mas é uma prática diária. Então, vamos lá. Primeiro assim, presença calma e segura. O bebê chora. Bom, ele e o colo ensina que o mundo é seguro. Ele está lá chorando, o bebezinho você não vai deixar ela chorando. Então, você pega e ele entende que o colo é seguro. E
Em vez de não dizer assim, por exemplo, né, quando não foi nada, não, foi alguma coisa, doeu aonde? Aonde que está doendo? O que está acontecendo, né? Então a criança, por exemplo, cai, não foi nada, não, machucou aonde? Onde é que está doendo? Está doendo também essas emoções, né? Então mostrar ao filho como dizer isso, o que você está sentindo? Está muita tristeza? Está doendo por dentro, né? Ou está só doendo que ralou? Então, tudo isso a gente vai ensinando os nossos filhos a se autorregular e, principalmente, identificar quais as emoções que ele está sentindo. Então, nomear a emoção é uma coisa super importante, porque você está frustrado? O que é frustrado? Você ficou chateado porque você não conseguiu o copo azul? Isso é frustração. Então, o que a gente pode fazer por isso? Você não vai ter tudo na sua vida. Você não vai conseguir ter tudo. E você precisa mostrar isso para o seu filho. Por quê? Porque se você der tudo para ele, ele vai achar que o mundo é maravilhoso. E lá na frente, se ele crescer achando que ele pode tudo, a vida vai ensinar ele. Então, antes que a vida ensina você, ok? Eduque você. Mostra para ele que não pode, para que ele possa entender que há momentos que ele sim, ok, e outros momentos não. Que a gente precisa, principalmente se tiver outras pessoas envolvidas, a gente precisa respeitar o espaço da outra pessoa. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode oferecer estratégias. E quais são essas estratégias? Primeiro, vamos respirar juntos? Então, estourou, né? Você quer ver aquela... Para, olha para mim. Lembra que eu fiz isso quando a gente abriu a live? Então, olha para mim e vamos respirar juntos. Então, a torre caiu? Ok. Nós vamos respirar, vamos contar até 3. Você quer um abraço? Então vem cá, vamos dar um abraço. Agora para. Tá calminho? O que você pode fazer agora? O que a gente pode pensar agora? E aí, você vai tranquilizar o seu filho nesse momento. E é isso que você precisa dizer para ele. Oferecer essa autorregulação para que ele possa entender que vão ter momentos que você não vai estar com ele. Então, imagina, dentro de uma sala de aula, a professora com 20 crianças, 30 crianças, e aí ele começa a brigar com o coleguinha. Se ele não aprender a se autorregular, o que vai acontecer? Você vai ser chamado, né? Mãe, pai vai ser chamado. E até você chegar lá, a frustração já tomou conta do corpo dele todo. E vem o estresse, e aí a coisa piora, não é mesmo? Então, é mais fácil você ensinar ele, se autorregular, entender, respeitar o outro, educá-lo para esses momentos, porque vão ter momentos que você não vai estar com ele, do que você, não, dá tudo para ele, deixa, você quer, então toma. Não é isso. Então a gente precisa, acima de tudo, aprender a se autorregular para ensinar aos nossos filhos, ok? Então, a gente primeiro precisa oferecer a ele calma e a gente entender que o cérebro vai aprender que pode fazer isso sozinho. E como a calma, né, parental, ela modela o comportamento infantil, a gente vai perceber isso ao longo do tempo, certo? Então, agora vamos entrar assim no coração da live, do que realmente a gente precisa entender hoje, tá bom? A calma da mãe e do pai é o primeiro espelho que o filho vai ter. Então, não adianta se pai e mãe for agitado, aborrecido, que ele vai ser igualzinho, porque as crianças repetem as nossas ações, ok? A gente tem, né, os neurônios espelhos. Então, o cérebro da criança, ela aprende observando. Quando ela vê um adulto respirar fundo, o cérebro dela registra. É assim que a gente se acalma. Se você passa o tempo todo no celular, seu filho vai fazer o quê? Passar o tempo todo no celular.
certo? Então, se você não pegar um livro, nem que seja para ficar ali meia hora, né, fingindo, que eu acho horrível, mas enfim, né, outro dia escutei isso de um pai, eu fico ali fingindo, isso é feio. Porque um dia ele vai perceber, né? Então é importante o quê? Você pegue o livro, leia, mostre para o seu filho coisas interessantes. Olha que coisa interessante aqui que tem nesse livro que eu estou lendo. Porque as nossas ações vão moldar os nossos filhos. Uma vez uma pessoa veio perguntar como que eu fazia para que os meus filhos gostassem tanto de livros, né? E aí eu falei para ela, assim, desde que eles nasceram que eles vão à Bienal. É um ano de Bienal do livro e o ano seguinte de Salão do Livro. Então não tem como, né? E toda vez eu sempre comprava, né, adoro ler, comprava meus livros e oferecia a eles, tem esse livrinho aqui, será que é legal para você? Tem esse outro livrinho aqui. Então, mesmo que as nossas condições às vezes não sejam favoráveis, né? Mas pelo menos oferecer, olha, tem esse livro para você ler, tem aquele livro, ou você pega uma leitura e mostra para ele, olha que coisa interessante tem nesse livro aqui. Com certeza, em algum livro que você esteja lendo, né, tem alguma coisa que possa despertar no seu filho. A gente não pega às vezes Instagram e ver coisas engraçadas ou coisas interessantes e ficar lá mostrando a ele? É a mesma coisa. Você pega o livro, leia o seu livro, ele vai ter a mesma reação e repetir a sua ação, ou seja, ler também livro, e ao mesmo tempo você também vai estar ensinando isso a ele. Então, as emoções, né, como ele estava falando, se você respirar fundo na hora de alguma coisa que acontece que é uma briga, uma confusão, ele vai aprender que as pessoas precisam se acalmar. Então, o cérebro dele vai registrar isso, ok? As emoções, elas se espalham. O estresse dos pais, né, gera tensão. E a gente vive numa tensão, ok. Mas a calma dos pais também vai gerar uma segurança, ok? Então, seu tom de voz, seu olhar, o seu corpo, eles vão ensinar essa segurança. O método Novos Ares, que é o método que eu criei, né, ele ensina autonomia, responsabilidade e segurança. E como é que a gente dá essa segurança emocional? É por aí. Então, a sua postura, o seu tom de voz, né, o jeito como você caminha, como você se coloca nos lugares, nos ambientes, vai dar segurança para o seu filho, né? Seu filho, por exemplo, derramou o suco no tapete. Meu Deus, imagina. A reação reativa é, de novo, seu desastrado, né? E aí, o que ele vai ter? Medo, culpa, vergonha. E a reação calma, como é que seria? O suco caiu. Então, vamos limpar juntos? Né? Vamos tentar não fazer isso de novo? Quais são as emoções que ele vai sentir? Segurança, aprendizado, vínculo. Eu posso contar com meu pai, eu posso contar com a minha mãe. Então, a calma dos pais, né, ela vai diminuir o cortisol da criança e fortalecer, principalmente, o vínculo afetivo. E assim, é mais do que um comportamento. É a neuroconstrução do emocional. Então, a gente precisa entender essa parte. Você se lembra, por exemplo, se alguma vez, em vez de calma, se alguém, por exemplo, te ajudou, vou reformular, peraí. Alguma vez você sentiu que a calma de uma outra pessoa te acalmou? É a mesma coisa com o seu filho, ok? Então, a gente precisa entender essas ferramentas para que a gente possa colocar em prática essa autorregulação. E eu vou trazer para vocês aqui, tá? Então, assim, não podemos dar calma se estamos em uma tempestade, ok? Então, o que a gente faz? Como é que a gente acalma o nosso filho e como é que a gente faz para nos acalmar também? Então, olha para cá
respira fundo e vamos lá. Primeira coisa, uma pausa consciente, ok? Então, respira antes de reagir. Em vez de você já ir em frente, não, respira. Então, respira, 4, conta até 4, 1, 2, 3, 4, segura e inspire 6 vezes. Dá tempo para o cérebro ligar, né? Raciocinar e antes de qualquer reação. O meu trabalho de pesquisa é sobre a coerência cardíaca. Então, essas reações, essas emoções, ela vem do coração, né? Ela está pensando, não está nem raciocinando, ok? E a gente lembrando que, como a gente tem, a gente fecha, né? Agora eu não vou lembrar, mas enfim, essas reações, se a gente não parar, a gente não consegue raciocinar, ok? Então a gente precisa raciocinar. Então, antes dessa reação, você respira, segura 4 segundos, respira 4, 1, 2, 3, 4, segura 4 segundos e inspire 6 partes. Então, dá tempo dele ligar e entender, eu preciso raciocinar. E aí a gente precisa, depois de respirou, respirei 1, 2, 3 vezes, ok, se acalma, aí vai. Você vai nomear essas emoções junto com o seu filho. Você está frustrado? Tá. Então vamos pensar nessa questão. Isso vai reduzir principalmente essa intensidade dessa emoção. Ele ficou frustrado, começou a chorar. Respira. Vamos respirar, vamos tentar nos tranquilizar para a gente falar sobre o que aconteceu. É a melhor coisa. Então, a gente precisa nomear cada emoção, ok? Outra coisa, faz um check-in corporal. Observe o seu corpo, ombros, né? Se eles estão tensos, maxilar travado, a respiração curta. Para. Então, faz esse check-in para poder se autorregular, ok? O seu filho está prestando atenção, ele está vendo tudo isso. Então, na hora que ele estiver prestando atenção, ele vai saber exatamente, meu pai, minha mãe respirou para se acalmar, se ajeitou, ela estava tensa, ela se ajeitou, e aí ele vai entender que é para se acalmar, para poder entender o que aconteceu. Então, a gente pode também, na hora de se acalmar, escutar uma música, caminhar, porque também não adianta quebrar o pau na hora, né? Falar tudo na hora. Então, acalma, respira. Se derrubar o copo no tapete, vai ter que fazer ali mesmo, né? Vai ter que resolver ali mesmo. Mas se não, se for outra coisa, se der para caminhar, vai lá caminhar. Um banho morno, por exemplo, né? E aí você vai criando esses kits, né, de primeiros socorros emocional. Vai ensinando ele a fazer isso. E quando a gente ensina a fazer isso, ele também vai se autorregular. Combinado? Então não se culpe também se você perder a paciência no primeiro minuto. Isso é um exercício diário. Se você errar, não há problema nenhum. Converse com seu filho. Olha, papai errou, eu gritei na hora, né? E não há problema nenhum pedir desculpa. Combinado? Porque toda vez que a gente faz isso, o vínculo emocional, a gente consegue muito mais, né? Criar esse vínculo. E ele dá à criança segurança que tanto a gente precisa que ela tenha em nós, não é mesmo? Então, não se culpe se você perder a paciência e, acima de tudo, aprenda a se autorregular e ensine o seu filho. E aí eu pergunto a vocês, qual dessas ferramentas você consegue praticar hoje ainda? Aproveita e comenta aqui nos nossos comentários. Vou aproveitar para acenar para as pessoas que entraram. Ai, que legal, muita gente. Olha, muito obrigada pela presença de vocês aqui na nossa live, né? E você já conseguiu fazer isso alguma vez, né? E você consegue fazer isso agora? Pensa aí, né? Pelo menos se você entender
essa prática, na hora que acontecer, lembra da Jaqueline, para, respira e tenta ligar o cérebro, porque ele também se fecha. Então, primeira coisa, se regule primeiro, né? Respire, pare, reconheça a sua emoção, a sua também, né? Conecte-se antes de corrigir, ou seja, eu vejo que você está chateado, ok, então põe o seu cérebro também para funcionar. Vamos validar a emoção. Eu entendo que você esteja bravo, ok? Então vamos conversar sobre isso, para que ele possa entender quais são os sentimentos. É frustração, é ansiedade, é angústia, né? O que aconteceu ali, né? E aí ofereça também a corregulação, ou seja, um braço, respirar junto, dar a mão, né? Dar o braço, dar a mão, ou seja, parar num cantinho tranquilo. Às vezes pode acontecer no meio da rua, né? A gente tá com a criança e acontece e ela se desregula. Então, vai para um canto, né, tranquilo, para poder conversar, ok? E aí isso também às vezes acontece, por exemplo, quando dois irmãos brigam. E aí, o que a gente faz? Porque não é um só, são dois aqui em casa, o que eu vou fazer? Bom, mesma coisa, dois irmãos brigando, você respira, pai e mãe precisa respirar, combinado? Se você você vai se aproximar e dizer, vejo que vocês estão chateados, ok? E aí, um pegou o carrinho do outro, pegou a boneca da outra, então vamos respirar. Aproveita e diz assim, vamos respirar como leões e dá a eles esse incentivo assim, de como fazer essa autorregulação junto em família. E depois, com a calma, então, tranquilos, e aí vamos conversar, vamos tentar resolver essa situação. Não adianta botar um junto com o outro, né? Porque vai criar inimizade, inclusive. Mas é o mais importante, é dizer para eles, olha, vocês são irmãos, vocês, primeiro de tudo, precisam se amar. Aqui em casa, uma vez, chegou, a diferença de um para o outro são de 7 anos, imagina. E aí chegou alguma coisa, eu não me lembro o que era, chegou alguma coisa que a gente, né, encomenda, né? E aí os dois começaram a brigar pelaquela coisa. Eu peguei a coisa, botei na mesa e falei assim, primeira, nada pode separar o amor de vocês. Nada. Coisa nenhuma, objeto nenhum, ninguém. Porque vocês são irmãos. Então, antes de tudo, peçam desculpas um ao outro. Abraça, beija, né? E isso a gente vai ensinando que também precisa ter vínculos com seus irmãos. E isso é muito legal. A gente aprende com os nossos irmãos o que vai acontecer lá fora quando a gente estiver no trabalho, quando a gente estiver com amizades. É exatamente com os nossos irmãos que a gente vai aprender muitas coisas, ok? Eu sempre falo para os casais que são novos e têm um único filho, você aproveita, tem logo o outro, porque ter irmãos é a melhor coisa do mundo. Quando você tem irmãos, você vai para o mundo muito mais preparado do que quando você é sozinho, né? Enfim, cada um sabe da sua vida. Mas fica aí também essa dica, tá? Então, a gente está chegando ao fim da nossa live e eu queria que você levasse, né, uma certeza que a calma é o maior presente que a gente pode dar aos nossos filhos. Então, hoje nós vimos que as crianças sentem o mundo com intensidade, nós sabemos que os superdotados, as altas habilidades sentem isso mesmo, né? E a gente precisa aprender a corregulação, é o caminho para a autorregulação, ok? E a calma dos pais, né? Modela o cérebro e o coração dos seus filhos. Então, as suas ações vão fazer com que ele aprenda a se autorregular também. Porque no momento que você não tiver, ele vai fazer o quê? Vai estourar, vai berrar, vai gritar? Não. Então, somos nós que temos que educar. Então, a gente precisa educar os nossos filhos, ensiná-los a se autorregular, porque na hora que ele estiver sozinho, que não tiver, vocês não estiverem perto, né, ele vai fazer isso. Ok?
A minha amiga Carla entrou aqui também. Oh, muito bom, obrigada pela presença de vocês. E pequenas práticas diárias faz uma grande diferença. Então, hoje eu não consegui, amanhã eu vou tentar de novo. Então, não precisa buscar a perfeição, mas busca a presença. Cada pausa, cada respiração consciente é um tijolo de construção. Então, a gente vai construindo esse vínculo familiar, esse vínculo gostoso, né, que é a família, que é com nossos filhos, que eles precisam disso, ter segurança emocional. É você, pai, mãe, que vai dar isso para eles, tá? E aí, com essas pequenas ações, a gente vai fazendo um dia de cada vez. Combinado? E aí, qual é a pequena ação que você pode começar a fazer hoje, né, para cultivar mais calma em você e mais paz no seu filho? Então, lembrando, a calma do pai é a paz do filho, e a paz do filho é o reflexo do amor que aprende a respirar dentro de casa. Ok? Essa é a nossa mensagem da live de hoje. Gratidão também, doutora Carla Moura, muito obrigada a todos vocês. E caso vocês conheçam alguma pessoa que, se você, né, primeiro assim, se essa live fez sentido para você, essa é uma coisa. Aproveita, compartilhe com outras famílias que precisam também descobrir o caminho para a paz, para dentro de nós, né? E aproveitando, um grande abraço e até a próxima semana. Bye, bye.